Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Fortalecimento da Fé. Aqui temos o objetivo de trazer reflexões e inspirações para que sua caminhada espiritual seja mais profunda, autêntica e transformadora. Se você está aqui é porque, assim como nós, busca algo mais do que apenas seguir rituais ou cumprir obrigações. Os áudios que você encontrará aqui foram criados com o objetivo de levar a palavra de Deus até você de forma acessível e inspiradora, além de oferecer reflexões para o seu desenvolvimento pessoal, emocional e espiritual. Nossa missão é ajudá-lo a fortalecer sua fé e equilíbrio sem que precise interromper suas atividades diárias. Esses conteúdos foram feitos para que você possa ouvir enquanto cuida da casa, trabalha ou realiza outras tarefas, permitindo que a mensagem de fé e transformação chegue até você sem interromper o ritmo do seu dia. Queremos que a palavra de Deus e os ensinamentos para a vida estejam presentes em sua rotina, trazendo paz, direcionamento e força. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma questão fundamental. Você tem espiritualidade ou apenas segue costumes religiosos? Vamos explorar como a verdadeira espiritualidade vai além das práticas diárias e como podemos buscar uma conexão genuína com Deus, algo que vai transformar nossas vidas por dentro e por fora. Se você se identificou com o tema, esse vídeo é para você. Então fique com a gente e vamos juntos nesse caminho de descoberta e crescimento espiritual. A verdadeira espiritualidade não pode ser reduzida a uma mera sequência de rituais ou práticas diárias. Ela vai além de simplesmente cumprir obrigações ou seguir hábitos religiosos por costume. A espiritualidade genuína é sobre uma conexão profunda com o divino, um relacionamento sincero com Deus que nos transforma por dentro e nos leva a agir de maneira mais alinhada com nossos valores e propósitos. Muitas vezes nos encontramos presos em rotinas religiosas que, à primeira vista, parecem preencher um vazio ou oferecer sentido à nossa vida. Participamos de cultos, recitamos orações, seguimos rituais, mas, no fundo, algo está faltando. A verdadeira transformação não acontece apenas porque seguimos um conjunto de regras, mas sim quando nos entregamos à experiência da conexão verdadeira com o Criador. Espiritualidade verdadeira é mais do que um conjunto de regras ou práticas externas. Ela é uma conexão pessoal e profunda com Deus, uma busca constante por crescimento e transformação interior. Quando temos espiritualidade genuína, não estamos simplesmente cumprindo obrigações, mas vivemos nossa fé em cada detalhe do nosso dia a dia, permitindo que ela nos transforme e nos guie em todas as nossas ações, decisões e sentimentos. A espiritualidade verdadeira não se resume a palavras vazias ou a uma lista de coisas para fazer. Ela é o combustível para a nossa alma, algo que nos move, nos renova e nos faz refletir o amor e a paz que só podem vir de um relacionamento íntimo com o Criador. Por outro lado, costumes religiosos podem facilmente se transformar em uma sequência de ações repetitivas, feitas sem reflexão ou sem verdadeira entrega. Participar de cultos, orar, jejuar e seguir certos rituais podem ser feitos de forma automática, sem que nossa alma realmente se envolva ou se conecte com Deus de maneira profunda. Muitas vezes, esses costumes se tornam uma forma de nos sentirmos no controle ou certos, mas sem que realmente nos levem a uma transformação verdadeira. É como se estivéssemos apenas fazendo o que é esperado de nós, sem compreender a profundidade e o poder dessas práticas. A espiritualidade vai muito além do que vivemos dentro dos limites de uma igreja ou de qualquer outro espaço sagrado. Encontrar Deus no dia a dia é compreender que Ele não está restrito a um local ou a um momento específico, mas se manifesta constantemente ao nosso redor, em cada ato, pensamento e decisão que tomamos. Quando a espiritualidade é vivida de maneira profunda, ela se revela na vida cotidiana, nas pequenas coisas que muitas vezes ignoramos, mas que estão impregnadas de uma presença divina, esperando para ser reconhecida.
Muitas pessoas associam a experiência de Deus com o ambiente da igreja, o momento da oração ou das celebrações litúrgicas. Esses são, sem dúvida, momentos poderosos de conexão espiritual. Mas a verdadeira espiritualidade se expande para além desses espaços. Deus não se limita a um prédio. Ele está presente em nossas casas, no trabalho, no trânsito, nas relações familiares e até nos momentos de descanso. Encontrá-lo no dia a dia é perceber sua presença nas situações mais simples e ordinárias, nas interações com as pessoas e no cuidado com nós mesmos. Encontrar Deus no dia a dia também envolve reconhecer sua presença nas pequenas coisas. Está na beleza de um amanhecer, na gentileza de um sorriso, no toque de carinho entre amigos e familiares. Deus se revela nos gestos simples, nas atitudes de compaixão e na escolha de viver com integridade e honestidade. Cada ação que vem do coração voltada para o bem é uma manifestação da espiritualidade verdadeira. Além disso, a espiritualidade se manifesta nas escolhas que fazemos. Quando escolhemos o perdão ao invés da raiva, a paciência ao invés da pressa, a solidariedade ao invés do egoísmo, estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Cada uma dessas atitudes nos aproxima do divino, nos guia e nos fortalece. É fácil se perder na rotina do fazer por fazer. Pode ser que, em algum momento, o cumprimento das obrigações religiosas se torne algo automático. A impressão que fica é que estamos espiritualmente ativos. Mas a verdade é que estamos apenas ocupados com o que a religião exige, sem sentir ou compreender a profundidade do que estamos fazendo. A fé, por vezes, se esvai de nossos corações e as práticas, que deveriam nos aproximar de Deus, acabam se tornando mais uma tarefa na nossa lista diária. Por isso, é fundamental questionarmos: o que estamos buscando ao seguir essas práticas? Estamos nos conectando de fato com Deus, ou apenas nos acostumamos com a ideia de que cumprir obrigações religiosas é o suficiente? A rotina pode ser confortável, mas a verdadeira espiritualidade exige algo mais de nós. Uma abertura do coração, uma busca constante pela transformação, uma disposição para ouvir, aprender e crescer. Neste vídeo, quero convidá-lo a refletir sobre a diferença entre praticar uma religião por hábito e viver uma espiritualidade profunda, que nos move e nos aproxima de Deus. A espiritualidade verdadeira não está no que fazemos de forma exterior, mas no que reside dentro de nós. Um coração aberto, disposto a se transformar, a crescer e a aprender. Não se trata de fazer o que se deve, mas de sentir um desejo genuíno de viver em harmonia com aquilo que é sagrado. Agora, mais do que nunca, precisamos despertar para a espiritualidade que vem do coração, que não se limita a rituais, mas que se reflete em nossas atitudes diárias, na maneira como vivemos, como servimos, como amamos. A verdadeira espiritualidade nos liberta e nos conduz a uma conexão mais profunda com o divino. Esse é o caminho para a transformação verdadeira, quando nossa religiosidade e nossa espiritualidade se alinham, criando um caminho de paz, harmonia e autêntica fé. A espiritualidade não é sobre fazer o que é esperado. Ela é sobre ser, entregar ao divino de forma sincera, permitindo que cada ato de nossa vida se torne uma expressão de nossa fé viva. Que possamos, a partir de agora, deixar que a espiritualidade seja mais do que um costume, mas uma experiência de transformação diária. A espiritualidade verdadeira vai além do que fazemos por hábito ou por obrigação. Não se trata de seguir uma sequência de rituais ou cumprir a lista de obrigações religiosas. Muitas vezes entramos em uma rotina religiosa, onde fazemos as coisas por costume, oramos porque sempre oramos, vamos ao culto porque sempre fomos, seguimos os rituais porque são parte do que aprendemos a fazer. Mas será que, em meio a tudo isso, estamos realmente vivendo uma espiritualidade genuína? Ou apenas seguimos costumes que, ao longo do tempo, perderam o poder transformador? A verdadeira espiritualidade é mais do que uma prática externa. Ela é uma conexão profunda com o divino,
uma experiência interna que nos muda por dentro, que nos leva a uma vida mais consciente e mais alinhada com os valores espirituais. É fácil se perder no fazer por fazer, onde as ações religiosas se tornam automáticas, sem refletirmos sobre o que realmente estamos buscando ao nos aproximarmos de Deus. Espiritualidade não é sobre o que mostramos para os outros ou o que fazemos apenas em certos momentos do dia ou da semana. Ela deve ser algo vivido, sentida, experimentada a cada instante. A verdadeira espiritualidade é aquela que nos transforma, que nos leva a um lugar de paz, que nos faz crescer como pessoas e nos aproxima de Deus. Não se trata de fazer porque é o que se espera, mas sim porque sentimos de coração o desejo de viver em sintonia com o sagrado. Agora é hora de refletir. Estamos apenas mantendo uma fachada religiosa ou estamos permitindo que a espiritualidade transforme nossa vida? Que possamos despertar para uma vivência mais profunda, onde nossa conexão com Deus não se resume a costumes, mas se reflete em nossos sentimentos, em nossas ações e em nosso relacionamento diário com Ele. A espiritualidade verdadeira é aquela que nasce no coração e se estende para todas as áreas de nossa vida, trazendo luz, paz e transformação. Muitas vezes, as pessoas se encontram imersas em uma rotina religiosa, realizando ações que à primeira vista parecem expressar fé e devoção. Orar, participar de cultos, seguir regras religiosas, tudo isso pode ser uma parte importante da jornada espiritual. Mas em algum momento é preciso perguntar: estamos realmente vivendo uma espiritualidade profunda ou apenas mantendo costumes religiosos por hábito? A diferença entre ter uma verdadeira conexão espiritual com o divino e apenas seguir práticas religiosas de forma mecânica pode ser sutil, mas é profunda. A espiritualidade genuína não se resume a um conjunto de rituais ou comportamentos externos. Ela nasce de dentro do coração, da busca sincera por um relacionamento íntimo e transformador com Deus. É mais do que fazer o que se espera ou cumprir as obrigações do dia a dia. A verdadeira espiritualidade é uma vivência, uma experiência contínua de crescimento e conexão. Muitas vezes, ao seguir rituais sem uma consciência plena do seu significado, acabamos nos distanciando do verdadeiro propósito da fé. A religiosidade, quando se torna um simples costume de cumprir as obrigações religiosas, não deve ser algo automático, mas um meio de aproximar nosso coração de Deus. Quando isso não acontece, podemos estar apenas encenando sem realmente estar na presença do divino. Pergunte-se: sua prática religiosa está movida por um desejo genuíno de se aproximar de Deus, ou se tornou uma simples rotina que você cumpre sem reflexão? A verdadeira espiritualidade traz transformação. Ela não se limita aos gestos, mas se reflete nas nossas atitudes, em nossa maneira de viver, de servir, de amar. Não é sobre fazer o que se espera, mas sobre viver o que é verdadeiro, o que nos aproxima do nosso propósito divino. Se ao longo do tempo você percebe que suas práticas religiosas perderam a força de transformação, talvez seja hora de buscar uma espiritualidade mais autêntica. Ela vai além do fazer por fazer. Ela é uma jornada contínua de abertura, de aprendizado, de mudança. E não se trata de ser perfeito, mas de estar disposto a crescer, a viver de acordo com os ensinamentos divinos, com um coração verdadeiro e comprometido com a fé. A espiritualidade verdadeira não é algo que se faz por obrigação, mas sim por desejo profundo de estar em comunhão com Deus e de se transformar através dessa conexão. Então, o que você tem? Espiritualidade genuína ou apenas costumes religiosos? A escolha está em suas mãos, e a transformação começa quando decidimos buscar a verdadeira essência da fé.
Muitas pessoas se perguntam sobre o verdadeiro significado da espiritualidade e como ela se distingue de simplesmente seguir uma série de hábitos religiosos. Vivemos em uma sociedade onde as práticas religiosas são muitas vezes repetidas automaticamente, sem que haja uma reflexão profunda sobre o que elas realmente significam. A grande pergunta que precisamos nos fazer é: estamos realmente cultivando uma espiritualidade genuína? Ou estamos apenas seguindo costumes religiosos por conveniência, tradição ou obrigação? A espiritualidade verdadeira é algo que nasce de dentro de nós. Ela não se limita a gestos externos ou à execução de rituais apenas por cumprir uma rotina. A verdadeira espiritualidade envolve uma conexão íntima e pessoal com Deus, algo que transcende o ato de simplesmente frequentar a igreja, recitar orações ou seguir tradições. Ela está no coração, nos sentimentos e nas intenções que movem cada ato. Quando nossa espiritualidade é genuína, ela nos transforma por dentro, nos leva a uma vida mais alinhada com os valores divinos e nos aproxima de Deus de uma forma mais profunda e significativa. Quando nos limitamos a seguir os costumes religiosos, apenas por hábito, corremos o risco de perder a essência da espiritualidade. A religião, muitas vezes, se torna uma rotina vazia, onde o foco está apenas no fazer, sem considerar o sentir e o viver. Não é suficiente cumprir obrigações religiosas se isso não for acompanhado de uma verdadeira busca por transformação interior. A espiritualidade não é algo que podemos fazer apenas porque é esperado. Ela deve ser vivida, sentida e experimentada em todos os momentos de nossa vida. Portanto, a pergunta que devemos nos fazer é: nossas práticas religiosas estão realmente nos aproximando de Deus ou apenas estamos cumprindo uma formalidade, algo que faz parte da nossa vida, mas sem nos tocar profundamente? Espiritualidade verdadeira é sobre ter uma experiência viva e transformadora com o divino. É sobre permitir que essa conexão mude o nosso coração, que nos faça enxergar o mundo de uma maneira diferente, mais compassiva e amorosa. Se sua religião se tornou uma sequência de ações automáticas, sem sentido ou sem conexão com sua alma, talvez seja a hora de reavaliar o que é a espiritualidade para você. Talvez seja o momento de buscar mais do que costumes e não apenas aparência religiosa. A espiritualidade é uma jornada constante de crescimento, de abertura do coração, de busca de transformação interior. A verdadeira espiritualidade não está apenas em o que fazemos, mas em quem somos e como vivemos. Não é sobre seguir um conjunto de regras, mas sobre viver de acordo com o amor, a paz e a verdade que Deus nos oferece. A espiritualidade verdadeira vai além da prática religiosa. Ela se reflete em nossas ações diárias, em como amamos, em como servimos e em como nos entregamos ao divino. Então, você tem espiritualidade ou apenas segue costumes religiosos? A diferença está na profundidade de sua conexão com Deus, na sinceridade de sua busca por transformação e no desejo genuíno de viver de acordo com o que é sagrado. A escolha está em suas mãos. E a verdadeira espiritualidade começa quando decidimos ir além dos costumes, buscando uma conexão viva e transformadora. A espiritualidade verdadeira vai além de um simples hábito ou rotina. É algo profundo, que nos conecta com o divino e nos transforma, enquanto os costumes religiosos, muitas vezes, se tornam apenas ações automáticas, repetidas sem reflexão ou sensação de conexão genuína com Deus. A diferença entre essas duas coisas pode ser sutil, mas é transformadora. Quando falamos de espiritualidade, estamos falando de algo que nasce no coração, que impulsiona nossas ações de forma autêntica. É o desejo profundo de experimentar a presença de Deus e viver em harmonia com seus ensinamentos. Espiritualidade é uma jornada que nos leva à transformação interior, à mudança de hábitos, de atitudes e, sobretudo, ao fortalecimento de nossa fé. Ela é vivida de maneira intensa, no cotidiano, em cada gesto de amor, compaixão e generosidade.
Agora, quando nos referimos a costumes religiosos, falamos das práticas que realizamos muitas vezes sem pensar, sem questionar o real significado. Isso não quer dizer que os rituais religiosos sejam ruins ou desnecessários. Pelo contrário, eles têm um propósito poderoso quando realizados com a intenção de se aproximar de Deus. Mas o problema surge quando essas práticas se tornam um fardo, uma repetição sem sentido, onde nos limitamos a fazer por fazer, sem permitir que elas toquem nosso interior e nos conduzam a uma conexão real com o Criador. É fácil cair na armadilha de se prender aos costumes, de seguir uma agenda religiosa sem realmente questionar se nossa alma está sendo nutrida e transformada. A rotina religiosa pode facilmente se tornar um mecanismo de defesa, uma forma de nos escondermos do verdadeiro encontro com Deus. A espiritualidade, por sua vez, nos desafia a sair da zona de conforto, a mergulhar mais fundo na nossa fé, a permitir que ela nos mude, nos purifique e nos conduza a um relacionamento mais íntimo e autêntico com Deus. A verdadeira espiritualidade não está apenas nas ações exteriores. Ela está no que sentimos, no que buscamos. Quando nossas práticas religiosas se tornam um simples costume, corremos o risco de perder o poder transformador que elas têm. Por isso, é essencial parar, refletir e perguntar a si mesmo: estou vivendo uma espiritualidade genuína ou apenas cumprindo meus deveres religiosos sem sentido? Se você percebe que suas práticas religiosas se tornaram um fardo ou uma repetição vazia, talvez seja a hora de buscar uma mudança. Busque uma espiritualidade que realmente toque sua vida, que traga transformação, que vá além do fazer e te conduza ao viver em conexão com Deus. Não se trata de seguir um caminho fácil, mas de buscar a autenticidade, a profundidade e a transformação verdadeira. A verdadeira espiritualidade é um convite a uma relação profunda com Deus, algo que vai além dos gestos externos e se reflete em nossas atitudes, decisões e ações diárias. Não se trata de ser perfeito, mas de ser sincero em nossa busca por uma vida alinhada com o divino. A espiritualidade verdadeira é aquela que nasce do coração, que é vivida a cada passo, em cada momento do seu dia. E ela sempre vai te conduzir mais perto de Deus, transformando não só as suas práticas, mas também o seu ser. É fácil se perder no ritmo frenético das práticas religiosas diárias e, sem perceber, deixar que elas se tornem apenas rotinas, ações automáticas e vazias de significado. Às vezes, nos encontramos indo à igreja, orando ou fazendo os gestos de devoção esperados, mas no fundo, nossa alma permanece distante, desconectada. Isso ocorre quando confundimos costumes religiosos com espiritualidade verdadeira. A espiritualidade genuína é algo que brota do coração, que nos transforma de dentro para fora. Ela não se resume a uma sequência de rituais ou a um conjunto de regras a serem seguidas. A espiritualidade é a experiência viva de um relacionamento com Deus, uma busca constante pela sua presença e um processo de crescimento contínuo. Ela nos convida a nos aprofundar na nossa fé, a entender não apenas o que fazemos, mas o porquê fazemos. Quando estamos verdadeiramente conectados com o divino, nossa vida reflete esse encontro e nossas atitudes diárias são permeadas pelo amor, pela compaixão e pelo desejo de servir ao próximo. Por outro lado, os costumes religiosos podem se tornar um reflexo superficial de nossa fé. Eles são importantes, mas apenas quando realizados com uma verdadeira intenção de nos aproximar de Deus. Quando começamos a fazer tudo no automático, sem refletir sobre o que cada prática realmente significa, corremos o risco de nos afastar da essência espiritual. Cumprir obrigações religiosas sem uma real conexão com o divino pode nos fazer sentir vazios, como se estivéssemos apenas cumprindo uma formalidade, sem permitir que nossa fé transforme nossa vida.
A verdadeira espiritualidade é algo que vai além dos gestos exteriores. Ela deve ser vivida na essência do ser, no coração e na mente. Ela nos chama a ser mais do que bons praticantes religiosos. Ela nos desafia a ser verdadeiros seguidores de Cristo. Pessoas que se deixam moldar pelo Espírito, que buscam a vontade de Deus em cada decisão, em cada passo, em cada relação que cultivam. Então, a grande pergunta é: você está apenas cumprindo com os costumes religiosos ou está vivendo uma espiritualidade genuína? Não se trata de questionar a validade dos rituais em si, mas de refletir sobre se estamos permitindo que eles realmente toquem e transformem nossas vidas. A espiritualidade verdadeira é aquela que vai além da aparência, que transborda em cada atitude, em cada palavra e em cada ação. Quando sua espiritualidade é verdadeira, ela vai se refletir em como você trata as pessoas, como você enfrenta as adversidades, como você ama, perdoa e serve ao próximo. A espiritualidade genuína é algo que não fica limitado a um horário ou a um lugar, mas é uma forma de viver, de ser, de estar em constante comunhão com Deus. Então, ao perguntar, sua fé tem transformado sua maneira de viver? Ou você está apenas seguindo o fluxo, sem buscar uma verdadeira conexão com o divino? A resposta está dentro de você. E a mudança começa quando decidimos viver uma espiritualidade autêntica, que vai além dos rituais, que nos move a cada dia em direção a uma vida mais plena e conectada com Deus. A verdadeira espiritualidade não se limita a um conjunto de rituais ou práticas diárias, como rezar ou ir à igreja. Embora esses atos possam ser parte importante de uma jornada de fé, eles, por si só, não definem uma espiritualidade genuína. A questão que devemos refletir é: estamos apenas repetindo costumes religiosos ou estamos, de fato, buscando uma conexão profunda com Deus? A espiritualidade verdadeira vai além de uma obrigação. Ela é a experiência de uma relação viva e transformadora com o divino. Quando vivemos essa espiritualidade, ela nos toca de forma profunda. Ela não se resume a um simples fazer. Ela é um viver que reflete uma busca constante por uma vida alinhada com os princípios de Deus. Cada oração não é apenas um pedido, mas uma conversa com um amigo íntimo. E cada gesto de bondade é uma extensão do amor divino que encontramos em nosso coração. Porém, a religiosidade baseada apenas em costumes muitas vezes se torna uma repetição automática, uma obrigação de cumprir com certos rituais. É fácil cair nesse padrão, especialmente quando fomos educados em tradições religiosas que nos ensinam a fazer sem explicar a importância de sentir ou viver a espiritualidade. Quando as práticas religiosas se tornam apenas um hábito, sem reflexão, elas perdem o poder transformador que podem ter. Tornam-se apenas ações superficiais, sem uma conexão verdadeira com o que realmente importa, a nossa relação com Deus. É aqui que a distinção se torna clara. A espiritualidade genuína não está no simples ato de fazer, mas na atitude de abrir o coração para Deus, permitindo que Ele nos mude, que Ele nos conduza em direção àquilo que somos chamados a ser. Não se trata de ir à igreja apenas para cumprir tabela, mas de buscar com sinceridade a presença de Deus em cada momento, em cada passo que damos. Se o que fazemos em nome de Deus não nos traz paz, transformação e alegria, talvez seja hora de nos questionarmos. Quando nossa espiritualidade é real, ela nos transforma por dentro. Ela nos leva a um estado constante de crescimento, de busca pela santidade e de reflexão sobre o que estamos fazendo para servir ao próximo e a Deus. Não importa quantos rituais seguimos, mas sim como esses rituais tocam nosso coração e nos movem para uma vida mais alinhada com os valores do Evangelho. É possível, sim, transformar os costumes religiosos em um caminho de espiritualidade profunda. Para isso, precisamos fazer cada ato de fé com um coração sincero, deixando que Deus fale conosco, que Ele nos guie para uma jornada de transformação contínua. A verdadeira espiritualidade não é um fardo, mas uma fonte de vida, alegria e paz. Então, ao se perguntar se você tem espiritualidade ou apenas segue costumes religiosos, busque um momento de introspecção.
Como tem sido sua jornada de fé? Você tem sentido que está crescendo espiritualmente ou apenas cumprindo obrigações? A espiritualidade genuína vem de dentro e ela é a chave para uma vida plena, onde a presença de Deus é sentida em cada detalhe do nosso cotidiano. A espiritualidade verdadeira vai além dos rituais e das normas externas. Ela não se baseia apenas em cumprir obrigações ou seguir uma série de práticas religiosas por hábito. A espiritualidade genuína é uma experiência transformadora, uma jornada que nos leva a uma relação íntima com Deus, algo que nasce do nosso interior e se reflete em todas as nossas ações. Quando temos espiritualidade verdadeira, nossa vida se torna uma expressão contínua de fé. Não apenas em momentos específicos, mas em cada gesto, cada pensamento e cada palavra. Por outro lado, os costumes religiosos podem facilmente se tornar vazios de significado, se não forem acompanhados de uma verdadeira reflexão. Cumprir com as práticas religiosas como se fosse uma rotina mecânica, sem estar conectado ao propósito maior, pode nos levar a uma experiência de fé superficial. Quando isso acontece, não estamos mais vivendo uma verdadeira relação com Deus, mas sim, seguindo um conjunto de regras externas que não têm o poder de nos transformar. Muitas vezes, podemos até nos sentir espiritualmente exaustos ou vazios, justamente porque nossa religiosidade está desconectada da essência da espiritualidade. A espiritualidade verdadeira, por sua vez, é o combustível da nossa vida. Ela nos impulsiona a buscar mais, a crescer, a nos aprofundar na nossa fé e a vivê-la de maneira autêntica. Quando praticamos nossa fé com sinceridade, não fazemos isso por obrigação ou para impressionar os outros, mas porque sentimos em nosso coração o desejo genuíno de estar mais próximos de Deus. A espiritualidade nos chama para uma caminhada de transformação, nos convidando a viver uma vida que honra a presença divina, não apenas em palavras, mas em atitudes que refletem o amor e a compaixão de Cristo. Se suas práticas religiosas não têm mais o poder de tocar seu coração e transformar sua vida, talvez seja a hora de parar e refletir sobre o que você realmente está buscando. A verdadeira espiritualidade vai além do que vemos externamente. Ela começa no coração e se reflete em todas as áreas da nossa vida. Não se trata de cumprir regras, mas de viver uma fé viva que nos transforma a cada dia. O caminho para a espiritualidade verdadeira exige que nos conectemos profundamente com Deus, que nos permitamos ser tocados pelo seu amor e que busquemos uma mudança interna constante. Isso não significa abandonar os costumes religiosos, mas sim dar a eles o significado profundo e genuíno que eles merecem. Quando conseguimos fazer essa conexão verdadeira, a religiosidade se torna algo precioso, não uma tarefa, mas um privilégio de nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Então, como você responde à pergunta: você tem espiritualidade ou apenas segue costumes religiosos? A espiritualidade verdadeira é a chave para uma vida transformada, uma vida cheia de propósito e de amor divino. Que possamos buscar essa profundidade, permitindo que Deus nos guie em cada passo. Em muitos momentos da vida, nos pegamos imersos em práticas religiosas diárias, mas será que essas ações estão realmente conectadas com o nosso interior? Ou estamos simplesmente cumprindo uma rotina de costumes que foram aprendidos ao longo do tempo? A pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: a nossa fé tem profundidade ou está restrita a ações externas, repetidas sem reflexão genuína? A espiritualidade verdadeira não se limita ao que fazemos, mas ao que somos em nosso coração. Ela vai além das práticas religiosas que podem facilmente se tornar hábitos mecânicos. Não basta apenas ir à igreja, rezar os mesmos textos ou participar dos rituais. Espiritualidade é uma experiência interna que se reflete em nossas atitudes, nossas escolhas, nossas relações. É o desejo de estar mais perto de Deus, de ouvir sua voz, de permitir que Ele nos transforme e nos conduza a uma vida cheia de propósito.
Quando nos questionamos se temos espiritualidade ou apenas seguimos costumes religiosos, é importante refletirmos sobre como essas práticas impactam nossa vida diária. As orações que fazemos são uma busca sincera pela presença divina ou apenas uma repetição automática das palavras que nos foram ensinadas? Os cultos que frequentamos são momentos de verdadeira adoração e conexão com Deus, ou apenas atividades que nos confortam na rotina do dia a dia? Se nossas ações religiosas não nos estão levando a uma transformação verdadeira, talvez estejamos presos em uma religiosidade sem alma. Porém, os costumes religiosos não são, por si só, algo negativo. Eles podem ser instrumentos poderosos para nos aproximarmos de Deus, se praticados com consciência e sinceridade. Quando compreendemos o significado profundo por trás de cada gesto de fé, podemos tornar esses costumes não apenas um hábito, mas um canal de comunicação com o divino. A chave está na intencionalidade com que nos aproximamos de Deus. Estamos fazendo o que fazemos por amor, por desejo de transformação e conexão, ou apenas por obrigação? A espiritualidade genuína nos desafia a ser mais do que simplesmente religiosos. Ela nos chama a ser pessoas que vivem a fé de maneira integral, que não se limitam a seguir rituais, mas que fazem dessas práticas uma expressão do que há de mais profundo em nosso coração. Ela é o alicerce para a mudança interior, que vai muito além da aparência. Ela nos convida a refletir sobre quem somos e quem estamos nos tornando. É um convite para viver de forma autêntica, em harmonia com a vontade de Deus. Então a grande questão é: você está vivendo uma fé verdadeira, uma espiritualidade genuína, ou apenas mantendo costumes religiosos? Se perceber que sua religiosidade está se tornando apenas um conjunto de hábitos vazios, é hora de buscar novamente a verdadeira conexão com o divino, permitindo que Deus se manifeste em todas as áreas da sua vida. Quando conseguimos fazer essa transição de uma fé superficial para uma espiritualidade viva, começamos a viver uma vida de transformação contínua, guiada pela presença e pela vontade de Deus. Em um mundo tão agitado, a verdadeira espiritualidade é uma âncora que nos mantém firmes, nos guia com sabedoria e nos ajuda a ser mais compassivos e conscientes. Não se trata de fazer o que se espera de nós, mas de viver com um coração aberto, disposto a crescer, a servir, a amar. Isso é o que nos aproxima de Deus de forma genuína, e é isso que faz toda a diferença. À medida que nos aprofundamos na nossa caminhada de fé, é essencial refletir sobre o que realmente nos move. Muitas vezes, nos pegamos seguindo um conjunto de práticas religiosas sem parar para questionar se essas ações têm o impacto transformador que deveriam ter. A pergunta central é: estamos cultivando espiritualidade verdadeira ou apenas praticando costumes religiosos? A espiritualidade vai além do que fazemos por fora. Ela nasce de um desejo genuíno de nos conectar com algo maior, de estabelecer uma relação íntima com Deus, que não se limita ao que se vê ou ao que é percebido pelos outros. A verdadeira espiritualidade é um convite para uma experiência profunda de transformação interior, algo que vai além dos rituais e das obrigações. Ela nos chama para uma vida mais autêntica, onde as práticas religiosas se tornam expressões do que há de mais profundo dentro de nós. Por outro lado, a religiosidade sem profundidade pode facilmente se transformar em um conjunto de costumes repetitivos, um roteiro que seguimos sem realmente entender o seu significado. Isso não significa que a religiosidade seja algo negativo, mas sim que, se não for acompanhada de uma reflexão constante, ela pode perder seu valor genuíno. Tornamo-nos, então, pessoas que participam de cultos, recitam orações e realizam outros rituais apenas por hábito, sem que isso cause um impacto real em nossa vida cotidiana ou em nossa transformação interior. A verdadeira espiritualidade é mais do que uma lista de tarefas cumpridas. É uma atitude de entrega sincera, um desejo de crescimento espiritual constante e de vivência plena daquilo que acreditamos. Ela nos convida a refletir sobre as nossas motivações e a questionar:
Por que estamos fazendo o que fazemos? Estamos simplesmente cumprindo uma tradição ou estamos buscando uma transformação profunda em nossa vida? Espiritualidade é um caminho de autoconhecimento e de relação constante com Deus. Ela nos leva a querer melhorar como pessoas, a nos abrir para a mudança, a praticar o amor, a compaixão, o perdão e a humildade. Não se trata de fazer as coisas porque precisamos, mas porque sentimos um desejo genuíno de viver de acordo com a vontade divina, de nos aproximar mais de Deus e de refletir sua luz em tudo o que fazemos. Agora, ao olhar para sua própria jornada de fé, é importante perguntar: você está praticando uma religião por convenção ou está vivendo uma verdadeira espiritualidade? Se você perceber que suas ações religiosas estão mais relacionadas ao que é esperado de você e não ao que vem de um coração transformado, é hora de refletir. Talvez seja necessário resgatar o significado profundo das práticas religiosas, permitindo que elas se tornem um meio de aprofundar sua relação com Deus e de experimentar a transformação que só Ele pode trazer. A verdadeira espiritualidade se manifesta em uma vida vivida com propósito, com compaixão, com fé viva. Ela nos leva a buscar a Deus de forma mais íntima e verdadeira, não apenas como um conjunto de normas a ser seguido, mas como um relacionamento que transforma nossas vidas e nos aproxima do nosso Criador. Então, o que você tem cultivado? Espiritualidade verdadeira ou apenas costumes religiosos? O convite de Deus é para que nossa fé seja autêntica, que nossas ações reflitam a mudança que vem do interior. Quando conseguimos vivenciar isso, não estamos apenas praticando religião, mas vivendo a verdadeira espiritualidade, que nos conduz a um relacionamento profundo e constante com Ele. Em algum momento, todos nós já paramos para refletir sobre a nossa caminhada de fé. Será que o que estamos praticando é de fato uma espiritualidade verdadeira? Ou estamos apenas seguindo um conjunto de costumes religiosos? Essa é uma pergunta profunda que exige um olhar atento sobre o que nos move, sobre as nossas motivações e sobre o impacto real de nossas ações na nossa vida diária. A espiritualidade verdadeira não é algo que se vê apenas por fora. Ela vai além das práticas externas e se reflete em nosso interior. É uma busca constante por uma conexão profunda com Deus, por uma vivência que transforma nossa alma, nossa mente e nossas atitudes. Ela não é apenas um cumprimento de obrigações religiosas, mas um compromisso genuíno de buscar a presença de Deus em todas as áreas da nossa vida. A verdadeira espiritualidade é marcada por um desejo de crescimento, de cura e de transformação. Ela se traduz em uma vida de amor, de serviço, de compaixão e, acima de tudo, em uma fé viva e ativa. Por outro lado, muitas vezes nos vemos presas a uma rotina religiosa que, embora comece com boas intenções, acaba se tornando apenas um conjunto de hábitos. Quando isso acontece, a fé se torna algo mecânico, repetitivo, sem realmente tocar o coração. As orações se tornam palavras vazias, os cultos se tornam encontros de rotina e as práticas religiosas, que antes eram momentos de conexão com o divino, se tornam simplesmente tarefas que precisamos fazer. E então começamos a questionar: será que estou realmente buscando a Deus ou estou apenas cumprindo uma série de rituais sem significado profundo? A diferença entre espiritualidade verdadeira e costumes religiosos está na intencionalidade. Quando praticamos uma religiosidade sem profundidade, estamos simplesmente indo pelas aparências e pela segurança do que é conhecido. Mas quando buscamos uma espiritualidade genuína, estamos nos entregando a algo maior, buscando uma transformação que vem de dentro para fora. É um convite a sermos mais do que aquilo que fazemos, mas a nos tornarmos o que Deus deseja que sejamos. A verdadeira espiritualidade não é medida pelo que fazemos, mas pelo que somos. Ela nos chama a ser pessoas que vivem os ensinamentos de Cristo em sua essência, e não apenas de maneira superficial. Ela nos leva a agir com humildade, compaixão e perdão.
Ela nos convida a refletir sobre o propósito de nossa vida, sobre nossas escolhas, sobre como estamos vivendo em relação aos outros e a Deus. A espiritualidade genuína transforma nossas intenções e é por isso que ela se reflete nas nossas atitudes e ações diárias. Agora é o momento de nos questionarmos. A nossa religiosidade tem sido uma prática de costume ou um caminho de transformação? Se percebermos que a nossa fé tem se tornado uma rotina sem coração, é hora de retornar ao essencial. É tempo de reavivar o desejo de buscar a presença de Deus com autenticidade, de viver de maneira verdadeira, sem se prender ao que é superficial. A espiritualidade verdadeira não é um fardo, nem uma obrigação. Ela é libertadora, pois nos leva a uma vida mais plena, mais equilibrada, mais próxima do nosso Criador. Quando nos entregamos a ela, não estamos apenas praticando rituais, mas vivendo um relacionamento profundo e constante com Deus, que nos conduz à transformação, ao crescimento e à paz interior. Portanto, a pergunta que fica é: você está vivendo uma fé genuína, uma espiritualidade verdadeira ou apenas seguindo costumes religiosos? O convite é para que nossa caminhada de fé seja autêntica, que nossas ações reflitam o desejo sincero de nos aproximarmos de Deus e de vivermos conforme a sua vontade. Porque no final, o que importa não é o que fazemos, mas quem somos diante de Deus. A vida espiritual é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da nossa jornada. No entanto, ela não se resume a práticas externas ou a gestos repetitivos, como se fossem apenas uma obrigação. Cada ato religioso, quando feito com sinceridade, tem o poder de nos transformar e de nos aproximar de Deus. A espiritualidade verdadeira não se limita ao que é visível. Ela começa no interior de cada um de nós, no nosso desejo sincero de viver uma vida em harmonia com Deus. Não se trata de cumprir regras ou de manter uma imagem de piedade, mas de buscar uma conexão profunda, uma relação autêntica com o Criador. Espiritualidade verdadeira é sobre transformação interior, é sobre ser tocado pela presença divina e permitir que essa presença se manifeste nas nossas escolhas, no nosso comportamento, nas nossas atitudes. Porém, há uma armadilha em que muitas pessoas caem sem perceber: a religiosidade sem profundidade. Isso acontece quando começamos a seguir os rituais e as práticas religiosas mais como uma rotina do que como uma expressão de fé genuína. Podemos estar indo à igreja, orando e até lendo as Escrituras, mas se esses atos não tiverem uma intenção real de conexão com Deus, eles acabam se tornando apenas costumes vazios, algo que fazemos por obrigação ou por tradição. E isso por si só não nos leva a lugar algum. Afinal, não são as ações exteriores que contam, mas o que está no nosso coração. É essencial que cada um de nós se pergunte: qual é a minha motivação por trás das minhas ações religiosas? Eu as faço porque desejo de verdade me aproximar de Deus? Ou porque me acostumei com essas práticas e elas se tornaram parte de uma rotina sem vida? Se percebermos que a nossa fé está se tornando algo automático, algo sem significado, talvez seja o momento de reavaliar nossa caminhada. A verdadeira espiritualidade é marcada pela autenticidade, pela sinceridade e pela transformação constante. Ela é dinâmica, nos impulsiona a mudar, a ser melhores, a agir com mais amor e compaixão, a buscar o bem para o próximo e, acima de tudo, a viver em sintonia com a vontade de Deus. Espiritualidade não é sobre cumprir uma lista de tarefas, mas sobre viver de forma que reflita o caráter de Cristo em todas as áreas da nossa vida. Se a sua religiosidade tem se tornado algo vazio, sem força ou sem um real propósito, é hora de retomar o caminho da verdadeira espiritualidade. É tempo de dar um passo para dentro de si mesmo, de abrir o coração para uma experiência transformadora com Deus,
que vai além das formalidades e alcança o seu ser mais profundo. O verdadeiro encontro com Deus começa no coração, e é lá que Ele deseja transformar nossas vidas de maneira radical e verdadeira. Então pergunte-se: você está apenas cumprindo rituais ou está buscando uma espiritualidade que muda o seu ser, que toca o seu coração e que te aproxima de Deus? Porque a verdadeira espiritualidade vai muito além de uma prática religiosa. Ela é uma jornada de transformação interior, que se reflete em nossas atitudes diárias e em nossa relação com o Criador. A mudança começa no íntimo e se estende para todo o nosso ser. A diferença entre espiritualidade genuína e costumes religiosos pode parecer sutil à primeira vista, mas ela é profunda e tem um impacto significativo sobre a forma como vivemos nossa fé e nossa relação com Deus. Muitas vezes, as pessoas se perguntam se estão realmente buscando uma conexão verdadeira com o Criador ou se simplesmente seguem uma rotina religiosa que se tornou parte do seu dia a dia, sem um propósito maior. A espiritualidade verdadeira é mais do que práticas externas ou rituais repetidos. Ela é sobre uma experiência pessoal com o divino, uma busca constante por transformação e crescimento interior. Quando temos espiritualidade, buscamos um relacionamento profundo com Deus, onde o objetivo não é apenas cumprir obrigações, mas viver em harmonia com sua vontade e ser moldado pela sua presença. É uma jornada de transformação, onde nossas ações, pensamentos e emoções começam a refletir o amor e a misericórdia de Deus em cada aspecto da nossa vida. Por outro lado, os costumes religiosos podem facilmente se tornar uma prática vazia, se não forem acompanhados por um coração sincero. Cumprir com rituais, como ir à igreja, orar ou seguir tradições, pode ser uma forma de cumprir obrigações, mas se não há uma entrega genuína, uma busca real por algo mais profundo, esses gestos se tornam apenas ações externas, que não trazem transformação verdadeira. Muitas vezes, sem perceber, começamos a viver uma fé superficial, focada nas aparências, e perdemos o contato com o coração da nossa espiritualidade. Pergunte-se: o que me motiva a seguir esses costumes religiosos? Será que estou fazendo isso porque sinto que é um meio de me aproximar de Deus e de me transformar? Ou porque é apenas algo que aprendi a fazer e que me dá uma sensação de segurança? Se a resposta for mais voltada para a segunda opção, talvez seja hora de parar e refletir sobre a profundidade da nossa fé. A verdadeira espiritualidade não é algo que se constrói apenas com atos exteriores, mas com uma atitude interior que busca crescer em graça, fé e amor. Ela exige de nós autenticidade, vulnerabilidade e desejo de mudança. Espiritualidade genuína é aquela que nos leva a viver de maneira mais plena, mais consciente da presença divina e que se reflete nas nossas escolhas e atitudes cotidianas. Não se trata de simplesmente fazer as coisas porque devemos, mas de agir com um coração sincero, disposto a crescer e a ser transformado. Se nos encontramos apenas cumprindo uma rotina religiosa sem um verdadeiro significado, é hora de reavaliar nossa jornada. A pergunta é: será que estamos realmente buscando um encontro com Deus ou apenas nos habituamos a seguir uma tradição? Quando a nossa fé se torna verdadeira e profunda, ela vai muito além dos costumes. Ela toca a alma, transforma o coração e nos guia para uma vida de amor e serviço genuínos. A diferença entre esses dois caminhos pode ser grande e muitas vezes nem percebemos que estamos nos prendendo a uma religiosidade sem vida. Vamos explorar juntos o que significa ter uma verdadeira espiritualidade e como podemos distinguir isso de uma fé que se limita a hábitos vazios. A verdadeira espiritualidade vai muito além da mera repetição de práticas religiosas. Ela nasce de um desejo genuíno de se conectar com Deus, de um coração que anseia por transformação e crescimento. Espiritualidade verdadeira é uma experiência que acontece no íntimo de cada um de nós. Não é apenas sobre fazer as coisas que são esperadas, como orar, ir à igreja ou seguir tradições, mas sobre o propósito profundo que essas ações têm em nossa jornada. É uma caminhada de transformação pessoal,
onde buscamos a presença de Deus em cada aspecto de nossas vidas, permitindo que Ele nos mude e nos molde à sua imagem. Por outro lado, os costumes religiosos muitas vezes se tornam uma forma de nos acomodarmos. Eles são repetidos sem uma verdadeira reflexão ou intenção de buscar algo mais profundo. Cumprir rituais apenas por cumprir pode nos dar uma falsa sensação de proximidade com Deus. Mas, se não houver uma entrega verdadeira, uma busca sincera pela transformação espiritual, tudo se torna mero cumprimento de deveres. Não há nada de errado em praticar rituais, mas se eles não vêm de um coração sincero, acabam se tornando apenas gestos vazios. É essencial que nos perguntemos: o que motiva a minha fé? Estou buscando um encontro real com Deus ou estou simplesmente seguindo algo que se tornou parte da minha rotina? Muitas vezes, a religiosidade se torna um peso, algo que precisamos fazer para estar em dia com a fé, sem realmente sentir que estamos vivendo aquilo que professamos. Isso é um sinal claro de que nossa fé pode ter se tornado uma rotina sem profundidade. A verdadeira espiritualidade nos chama para mais do que isso. Ela nos convida a entrar em uma relação íntima com Deus, onde a nossa vida diária reflete o amor, a compaixão e a bondade de Deus. A espiritualidade não se limita ao que fazemos, mas ao como vivemos. Ela nos move a ser mais humanos, a cuidar do próximo, a buscar a paz, a amar de maneira genuína e a viver de acordo com os valores que Cristo nos ensina. Então, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: eu estou realmente buscando Deus ou apenas cumprindo uma série de rituais? A verdadeira espiritualidade não é sobre aparência ou sobre estar certinho, mas sobre viver com autenticidade, permitindo que a presença de Deus transforme nossa vida. Ela é muito mais do que rituais. Ela é sobre viver em harmonia com o propósito divino, permitindo que nossas ações fluam do nosso coração transformado. A escolha é nossa. Podemos continuar apenas com os costumes religiosos ou buscar uma espiritualidade que nos mova, nos transforme e nos leve para mais perto de Deus. Porque quando temos uma verdadeira espiritualidade, ela se reflete em nossas atitudes, em como tratamos os outros, em como encaramos os desafios da vida e principalmente em como nos colocamos na presença de Deus todos os dias. Muitas vezes, nos pegamos seguindo uma rotina religiosa sem refletir profundamente sobre o que ela significa em nossa vida. Espiritualidade verdadeira e costumes religiosos podem parecer semelhantes à primeira vista, mas a diferença entre eles pode transformar completamente a maneira como vivemos nossa fé. A verdadeira espiritualidade vai muito além do simples cumprimento de obrigações religiosas. Ela começa no coração e se reflete em cada ação, pensamento e palavra. Espiritualidade genuína é sobre ter uma conexão pessoal e profunda com Deus. Um relacionamento que vai além da superfície. Não se trata de ir à igreja, recitar orações ou seguir regras porque precisamos fazer, mas porque desejamos estar mais próximos do Criador. Espiritualidade é um processo contínuo de crescimento e transformação, onde nos permitimos ser moldados por Deus, vivendo em alinhamento com Sua vontade. Já os costumes religiosos muitas vezes se tornam apenas uma parte de nossa rotina. Eles podem ser feitos sem pensar, sem o coração realmente comprometido. Seguir práticas religiosas como ir à missa, fazer orações decoradas, participar de eventos ou adotar certos hábitos pode ser algo automático, um reflexo de uma vida religiosa que por fora parece correta, mas que não necessariamente está conectada com um amor genuíno por Deus. Essas práticas não têm poder se não forem acompanhadas de uma atitude sincera de entrega, de fé e de desejo de transformação interior. Por que fazemos o que fazemos em nossa vida religiosa? Estamos buscando realmente conhecer a Deus ou estamos apenas indo com a corrente, fazendo porque é o esperado de nós? Muitas vezes, nos acostumamos com a rotina religiosa e nos esquecemos do seu propósito original. Ter uma vida transformada, cheia de amor, humildade e conexão com o Criador.
É muito fácil cair na armadilha de agir de forma mecânica, sem permitir que nossas ações se tornem expressões genuínas da nossa fé. A verdadeira espiritualidade exige que olhemos para dentro de nós mesmos, que busquemos a autenticidade, que façamos uma autoanálise sincera e nos questionemos: será que estamos vivendo nossa fé por obrigação ou realmente estamos permitindo que ela nos transforme? Espiritualidade é sobre buscar uma conexão profunda com Deus, sobre permitir que Ele nos mude, nos ensine e nos guie todos os dias. Não se trata de parecer religioso, mas de ser verdadeiramente transformado pela presença divina. Em vez de apenas seguir costumes, devemos buscar uma espiritualidade ativa que nos impulsione a agir com mais amor, compaixão e empatia. Uma espiritualidade que não se resume às coisas externas, mas que se expressa nas nossas atitudes diárias, no modo como tratamos os outros, como encaramos os desafios da vida e como buscamos fazer a vontade de Deus em nosso dia a dia. A verdadeira pergunta é: você tem uma espiritualidade viva que te transforma, que te aproxima de Deus e dos outros? Ou você está apenas seguindo uma lista de costumes religiosos sem que isso realmente mude o seu coração? É hora de refletir sobre como estamos vivendo nossa fé e se realmente estamos em busca de algo mais profundo, algo que transcenda a mera rotina e nos leve a um relacionamento íntimo e transformador com Deus. Essa é uma das perguntas mais profundas que podemos nos fazer quando pensamos sobre nossa caminhada com Deus. Muitas vezes, seguimos rituais e hábitos religiosos sem perceber se estamos realmente conectados com a essência do que essas práticas representam. Estamos apenas fazendo o que nos ensinaram ou estamos vivenciando uma espiritualidade genuína que nos transforma de dentro para fora? Espiritualidade verdadeira é muito mais do que a prática de rituais religiosos. Ela envolve uma relação viva e pessoal com Deus, onde a fé não é algo apenas para ser praticado nos momentos de oração ou na igreja, mas um princípio que guia todas as nossas ações, decisões e sentimentos. Espiritualidade não é sobre estar certinho diante dos outros ou seguir normas externas, é sobre ser tocado pela presença divina de forma tão profunda que nossas vidas começam a refletir essa transformação. Isso acontece quando não estamos apenas cumprindo obrigações, mas vivendo em um relacionamento autêntico com Deus, buscando sua presença e permitindo que Ele nos guie a cada passo. Por outro lado, costumes religiosos são muitas vezes práticas que seguimos sem pensar. Eles podem se tornar uma rotina vazia, uma sequência de ações realizadas sem uma conexão verdadeira com o coração de Deus. Por exemplo, ir à igreja, rezar ou jejuar se tornam apenas coisas que fazemos porque sempre fizemos, sem compreender o impacto real que essas práticas podem ter em nossa vida. Quando a religiosidade se torna um hábito, há o risco de ela perder seu poder transformador e se tornar uma mera formalidade, sem trazer a transformação interior que deveria. É comum que, ao longo da vida, nos acostumemos com os costumes religiosos e, com isso, as práticas se tornem apenas uma repetição mecânica. Estamos fazendo essas coisas porque foi assim que fomos ensinados, porque é o esperado. Mas não há um desejo real de mudança, de crescimento espiritual, de se aprofundar no relacionamento com Deus. Espiritualidade verdadeira, por outro lado, exige que olhemos para dentro de nós mesmos e questionemos nossas motivações. O que estamos buscando quando oramos, quando vamos à igreja ou quando seguimos qualquer outro ritual? Estamos buscando uma verdadeira experiência com Deus ou apenas cumprindo uma obrigação? Quando temos espiritualidade genuína, não estamos apenas seguindo regras. Estamos nos entregando à vontade de Deus, buscando conhecê-lo mais a cada dia e permitindo que Ele nos molde. Essa espiritualidade não é algo forçado ou realizado por obrigação, mas sim uma vivência diária que se reflete em nossas atitudes, na maneira como tratamos os outros, como encaramos os desafios e como buscamos servir a Deus e ao próximo. A questão então é simples: estamos nos relacionando de forma autêntica com Deus?
A verdadeira espiritualidade nos leva a uma vida de transformação constante, onde cada escolha, cada ato, cada palavra se alinha com o propósito de Deus para nós. Não se trata apenas de seguir regras, mas de viver com um coração genuinamente transformado. Se você tem se perguntado se sua fé é mais sobre cumprir rituais do que viver um relacionamento íntimo com Deus, talvez seja a hora de parar, refletir e reavaliar. A espiritualidade verdadeira é aquela que nos move a uma vida de ação, amor e transformação, onde as práticas religiosas não são apenas uma obrigação, mas uma expressão do nosso desejo de estar mais perto de Deus, de sermos mais como Ele e de vivermos segundo seus propósitos. Espiritualidade é um caminho de transformação interior. Ela não se resume a ações externas, mas àquilo que acontece no mais profundo do nosso ser. A verdadeira espiritualidade é aquela que nos leva a um relacionamento íntimo com Deus, onde buscamos não apenas seguir regras, mas viver em harmonia com o seu propósito para nós. É algo que vai além da prática religiosa de ir à igreja, de orar, de cumprir rituais. É uma experiência viva que muda nossa maneira de ver o mundo, de agir e de nos relacionar com os outros. Quando temos uma espiritualidade genuína, nossas ações refletem o amor, a misericórdia e a compaixão de Deus. Ela nos transforma em pessoas que buscam a verdadeira paz, a autenticidade e a liberdade que vem de uma conexão verdadeira com o Criador. Agora, costumes religiosos são frequentemente aquilo que fazemos por hábito, sem refletir profundamente sobre o significado de cada prática. Podemos ir à igreja todos os domingos, rezar todas as noites ou jejuar em certos períodos, mas essas ações podem se tornar mecânicas, sem realmente tocar o nosso coração ou nos mudar. É fácil cair na armadilha de fazer as coisas porque sempre fizemos assim, porque nos foi ensinado que era o certo a fazer, ou porque é o que esperamos dos outros. E nesse ciclo de costumes, a nossa relação com Deus pode se tornar superficial, uma rotina vazia, sem um propósito genuíno de mudança interior. O problema não está nas práticas religiosas em si, mas no risco de se tornarem meras formalidades. Uma pessoa que tem espiritualidade verdadeira não se contenta com a repetição sem reflexão. Ela busca um relacionamento real com Deus. Uma jornada que, embora envolva rituais e práticas, está fundamentada no desejo de crescer espiritualmente, de se tornar melhor, de se alinhar mais com os ensinamentos divinos. Afinal, o que significa ter uma espiritualidade genuína? Na realidade, ter uma espiritualidade genuína é algo muito mais profundo do que simplesmente seguir uma série de regras ou tradições religiosas. É um compromisso pessoal com o divino que vai além das obrigações e das aparências. A verdadeira espiritualidade não se mede pelo que fazemos externamente, mas pelo coração com que fazemos. Ela envolve uma conexão sincera e contínua com Deus, onde nossa vida é guiada por seu amor, sua sabedoria e sua presença. Espiritualidade genuína significa estar disposto a se transformar constantemente. Não é sobre buscar perfeição ou seguir um conjunto rígido de rituais, mas sim sobre se entregar ao processo de crescimento espiritual, onde somos moldados pela mão de Deus. Quando temos uma espiritualidade verdadeira, ela nos desafia a ser melhores a cada dia, a buscar o equilíbrio interior, a viver com mais compaixão, sabedoria e humildade. Outro aspecto importante da espiritualidade genuína é a autenticidade. Não se trata de viver conforme as expectativas dos outros ou de cumprir um papel. Ao contrário, é uma busca pela verdade em si mesmo, uma jornada para descobrir o propósito que Deus tem para nós e viver de acordo com essa verdade. A espiritualidade verdadeira não é sobre o que aparentamos, mas sobre o que somos de fato diante de Deus. Em resumo, ter uma espiritualidade genuína é viver em harmonia com a vontade de Deus, buscar uma conexão profunda com Ele e permitir
que essa conexão se manifeste em todas as áreas da vida. É um processo constante de crescimento, transformação e entrega, onde a fé se torna uma verdadeira força motriz que nos orienta, nos fortalece e nos capacita a viver de forma mais plena e significativa. A espiritualidade genuína se caracteriza pela autenticidade. Ela não se esconde atrás de máscaras ou aparências, mas busca refletir a verdade do coração. Ela não se limita a momentos de oração ou a participação em cultos, mas permeia todos os aspectos da vida. É um estado contínuo de busca, de transformação interior, onde a fé se torna algo prático, vivido no cotidiano, em cada interação, em cada escolha que fazemos. Uma espiritualidade genuína exige que estejamos dispostos a crescer e evoluir. Ela nos desafia a questionar nossas intenções, a reavaliar nossos comportamentos e a buscar sempre um aprofundamento na nossa relação com Deus. Não é sobre ser perfeito, mas sobre ser humilde e aberto ao aprendizado e à transformação que Deus deseja realizar em nossa vida. Além disso, essa espiritualidade vai além das práticas externas. Ela envolve uma sincera busca pela verdade divina, o que nos leva a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e de nosso propósito. Ter uma espiritualidade genuína é estar em constante oração, reflexão e ação, com a intenção de viver a vida de acordo com o plano divino, sendo um reflexo de sua graça, compaixão e amor. Uma característica essencial dessa espiritualidade é a liberdade que ela proporciona. Quando estamos conectados com o divino de forma autêntica, não nos sentimos sobrecarregados por obrigações ou pressões externas. Pelo contrário, encontramos a paz e a alegria que vem de viver conforme os princípios espirituais, sabendo que estamos seguindo o caminho de Deus de forma voluntária e cheia de gratidão. Em última análise, a espiritualidade genuína é uma jornada de crescimento contínuo e autotransformação, onde nos esforçamos para viver com integridade, amor e verdade, refletindo em todas as nossas atitudes o vínculo profundo que temos com Deus. Ela não é uma prática de fachada, mas sim uma vivência real e constante, que nos molda e nos conduz a uma vida mais plena e significativa, repleta de propósito e de conexão. A verdadeira espiritualidade é uma busca contínua pelo crescimento interior. Não se trata de alcançar uma perfeição externa, mas de caminhar com Deus e permitir que Ele nos molde, nos ensine e nos guie. É uma jornada de autoconhecimento e evolução, onde aprendemos a viver de acordo com os princípios divinos, fazendo da fé uma base sólida para todas as nossas ações. Uma espiritualidade genuína também nos leva a uma vivência mais sincera e empática. Ao nos conectarmos com Deus, somos tocados pelo seu amor e, como reflexo, começamos a tratar os outros com mais compaixão e respeito. Ela nos ensina a viver com mais humildade e gratidão, reconhecendo nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, a grandeza do amor divino que nos envolve. É importante entender que a espiritualidade genuína não é algo que se apaga em momentos de dificuldade. Pelo contrário, ela se fortalece nas adversidades, pois a verdadeira conexão com Deus nos ajuda a encontrar paz e direção, mesmo nos momentos mais desafiadores. Essa espiritualidade nos ensina a enfrentar as dificuldades com fé e confiança, sabendo que Deus está conosco, nos sustentando e nos guiando. Outro aspecto fundamental é a liberdade interior. Quando temos uma espiritualidade genuína, não somos guiados por medo, regras externas ou pressões. Em vez disso, agimos a partir de uma motivação interior, movidos pelo amor e pela vontade de viver conforme os ensinamentos divinos, não por obrigação, mas por desejo sincero de agradar a Deus. Por fim, a espiritualidade genuína é aquela que se manifesta nas ações cotidianas. Ela não se limita a momentos específicos de oração ou culto, mas é expressa nas nossas atitudes diárias, nas pequenas decisões, nas relações com os outros, no trabalho e em tudo o que fazemos. Ela nos convida a viver com mais propósito, serenidade e paz, refletindo a presença de Deus em cada aspecto da nossa vida. Portanto,
Ter uma espiritualidade genuína significa viver com autenticidade e integridade, permitindo que Deus nos transforme de dentro para fora, guiando-nos em cada passo da nossa jornada e fazendo-nos viver de maneira mais plena e conectada ao divino. Ter uma espiritualidade genuína significa viver uma conexão autêntica e profunda com o divino, que vai além das práticas religiosas, superficiais e das rotinas que muitas vezes se tornam automáticas. Espiritualidade genuína não se baseia apenas em seguir regras, mas em viver uma experiência diária com Deus, onde a fé se torna algo real, transformador e presente em todas as áreas da nossa vida. Ela nos convida a ser sinceros com nós mesmos, a buscar um relacionamento mais profundo, que não seja apenas de palavras, mas de ação e entrega. Significa ir além do que é visível e buscar a transformação interna que se reflete em nossas atitudes, pensamentos e escolhas. Não se trata de impressionar os outros ou de viver em função de uma imagem, mas de estar em constante autotransformação, alinhando nossa vida à vontade de Deus. Uma espiritualidade genuína também envolve autenticidade e liberdade. Ela nos liberta das máscaras e das imposições externas, permitindo que sejamos quem realmente somos diante de Deus. Não importa a aparência ou o status, o que conta é a sinceridade do coração. Ao viver de acordo com essa espiritualidade, o desejo de agradar a Deus ultrapassa qualquer formalismo ou expectativa social. É uma vivência pautada no amor, humildade e serviço, onde buscamos ser melhores a cada dia e viver em harmonia com o propósito divino. Outro ponto importante é que a espiritualidade genuína se reflete não apenas em momentos de oração ou adoração, mas também nas atitudes cotidianas. Ela se manifesta nas nossas interações, nas escolhas que fazemos e em como enfrentamos as dificuldades da vida. A verdadeira espiritualidade não é algo que se compartimenta, mas uma maneira de ser e viver que permeia todos os aspectos da nossa existência. Quando cultivamos uma espiritualidade genuína, começamos a perceber que Deus não é algo distante ou externo a nós, mas uma presença constante que nos acompanha, nos orienta e nos sustenta em cada momento. Ela nos ensina a viver com propósito, a buscar a paz interior e a confiar nas promessas divinas, mesmo em meio aos desafios. Em resumo, ter uma espiritualidade genuína significa ser autêntico, humilde e em constante transformação, vivendo uma relação pessoal e real com Deus. Não é sobre seguir uma lista de práticas ou normas, mas sobre permitir que Deus nos guie, nos transforme e nos use como instrumentos de seu amor e misericórdia, refletindo sua presença em todas as áreas da nossa vida. Ter uma espiritualidade genuína vai muito além de simplesmente cumprir práticas religiosas ou seguir uma rotina de fé. Ela se refere a um relacionamento vivo e profundo, onde o indivíduo não apenas executa ações religiosas, mas experimenta uma transformação interior que ressoa em todos os aspectos de sua vida. A verdadeira espiritualidade é aquela que vai além da aparência, que não se limita a rituais ou a visibilidade, mas que toca a alma, movendo o coração em direção a uma conexão real com Deus. Ter espiritualidade genuína significa permitir que Deus habite profundamente em nós, moldando nossa maneira de pensar, agir e viver. Não é apenas sobre cumprir obrigações, como ir à igreja ou rezar de forma mecânica, mas sobre se entregar a uma experiência de transformação que acontece de dentro para fora. Isso envolve sentir a presença de Deus no cotidiano e permitir que Ele nos guie nas decisões, nas relações e até nas dificuldades da vida. Quando vivemos uma espiritualidade genuína, não agimos apenas por dever ou por um senso de obrigação, mas por amor e desejo sincero de viver segundo a sua vontade. Essa espiritualidade também implica uma busca constante por autoconhecimento e crescimento espiritual. A verdadeira espiritualidade não é estática.
ela nos impulsiona a evoluir, a aprender mais sobre Deus e sobre nós mesmos, a nos aperfeiçoar em amor, paciência e compreensão. É um processo contínuo de amadurecimento, onde, a cada passo, nos aproximamos mais de uma vida alinhada com os princípios divinos. Além disso, uma espiritualidade genuína se reflete em nossas atitudes e comportamentos diários. Ela não é algo que se limita aos momentos de oração ou ao tempo dedicado à prática religiosa, mas deve se estender a todas as áreas de nossa vida. Como nos relacionamos com os outros, como enfrentamos as dificuldades, como cuidamos de nós mesmos e dos outros, tudo isso é moldado por nossa conexão com o divino. Ter espiritualidade genuína é ser um reflexo do amor e da graça de Deus em tudo o que fazemos, não buscando reconhecimento, mas vivendo de maneira que honre a sua presença. Essa experiência também nos ensina a enfrentar os desafios da vida com fé e coragem, sabendo que mesmo nos momentos de dor ou incerteza, Deus está ao nosso lado, nos fortalecendo e nos guiando. A espiritualidade genuína não promete uma vida sem dificuldades, mas nos dá a segurança de que nunca estaremos sozinhos em nossa jornada. Em resumo, ter uma espiritualidade genuína é viver em harmonia com o divino, com um coração aberto, disposto a aprender e a crescer. Não é sobre cumprir um conjunto de regras ou aparências, mas sobre permitir que a fé e o amor de Deus nos transformem de dentro para fora, para que possamos viver com propósito, paz e um amor sincero, não só para Deus, mas também para o próximo. Ter uma espiritualidade genuína é experimentar uma conexão profunda e autêntica com o divino, que não se limita a rituais ou práticas religiosas externas, mas que se reflete em nosso interior e nas nossas atitudes diárias. Trata-se de cultivar um relacionamento verdadeiro com Deus, que vai além do que é visível e se estende ao coração, aos pensamentos e às escolhas que fazemos em todos os momentos de nossa vida. Espiritualidade genuína não é sobre seguir normas ou cumprir uma lista de obrigações. É sobre viver em harmonia com a vontade divina, permitindo que Deus nos transforme em essência, nos conduza por meio de suas direções e nos fortaleça nas adversidades. Não se trata de ser perfeito ou de seguir uma tradição sem questionar, mas de buscar uma relação viva e dinâmica, onde nos entregamos ao processo contínuo de crescimento espiritual, aprendendo a cada dia mais sobre nós mesmos e sobre o propósito divino para nossas vidas. Ter espiritualidade genuína é permitir que a fé seja o alicerce das nossas ações, que nos guie nas decisões e nos impulse a sermos melhores. Não é apenas sobre dedicar momentos de oração ou culto, mas sobre viver a oração, ser constante na busca por um relacionamento mais profundo com Deus. A verdadeira espiritualidade se reflete não só no que fazemos quando estamos sozinhos, mas também no que expressamos nas nossas relações com os outros. Ela se manifesta na comunhão, no perdão, na solidariedade e no amor incondicional, características que devem ser a base de nosso comportamento diário. Além disso, a espiritualidade genuína é marcada por uma transformação interna constante, onde não buscamos apenas o alívio momentâneo de nossas dores ou dificuldades, mas a compreensão de que cada experiência de vida, por mais desafiadora que seja, tem o propósito de nos ensinar e nos aproximar mais de Deus. Assim, ser espiritualmente genuíno é viver com o coração aberto à vontade divina, com humildade, disposição para aprender e a coragem de mudar quando necessário. É importante compreender que ter uma espiritualidade genuína não é um estado que alcançamos e mantemos sem esforço, mas um caminho diário de entrega, reflexão e crescimento. Ela nos ensina a ser pacientes conosco mesmos, a reconhecer nossos erros e a buscar a graça de Deus para superá-los. Não se trata de ser perfeito, mas de ser autêntico em nossa jornada de fé, aceitando nossas limitações enquanto buscamos crescer na direção do que é sagrado e verdadeiro. Em resumo, espiritualidade genuína é sobre viver com propósito e autenticidade,
permitindo que o amor e os princípios divinos orientem nossas escolhas, nos transformando para sermos melhores a cada dia, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Ela não é algo que se impõe de fora para dentro, mas algo que brota do coração e se reflete em tudo o que fazemos, em cada palavra, em cada ação, em cada decisão que tomamos. Ter uma espiritualidade genuína é algo que vai além de uma prática religiosa ou de cumprir rituais e normas de uma tradição específica. É um relacionamento vivo e pessoal com o divino que se traduz em um compromisso constante com a transformação interior e com o desenvolvimento de um caráter alinhado aos princípios de fé que professamos. Ao contrário de uma religiosidade superficial, a verdadeira espiritualidade toca nosso coração, mente e alma, sendo o reflexo de uma fé sincera que permeia todos os aspectos da nossa vida. Quando pensamos na caminhada espiritual, é fácil esquecer que ela não é algo que podemos controlar totalmente. Ela é, na verdade, uma parceria com Deus. É Ele quem nos guia, nos sustenta, nos fortalece e nos orienta em cada passo. Às vezes nós queremos acelerar o processo, avançar mais rápido, alcançar mais rapidamente um nível mais profundo de espiritualidade. Mas Deus, em sua sabedoria infinita, sabe exatamente o tempo certo para cada um de nós. Ele conhece nosso coração, nossas fraquezas, nossos medos e nossas ansiedades, e é exatamente nesse processo de transformação que Ele se revela de maneiras que nunca poderíamos imaginar. Isso significa que mesmo quando não vemos resultados imediatos ou não sentimos a presença de Deus de maneira palpável, sabemos que Ele está trabalhando. Mesmo nos momentos em que a rotina parece nos prender e a espiritualidade parece estar distante, Deus está presente, moldando-nos por dentro. Não devemos buscar a perfeição imediata, mas aprender a confiar que, em sua fidelidade, Ele terminará a boa obra que começou em nós. É nesse ponto de confiança que devemos descansar. Às vezes, a vida nos empurra para um ritmo tão acelerado que perdemos o foco no que realmente importa. Um relacionamento genuíno com Deus. A solução não é correr mais rápido ou adicionar mais tarefas ao nosso dia, mas sim parar, respirar e, em um momento de calma, perceber que a verdadeira força vem do descanso nele. É quando desaceleramos que começamos a ouvir com mais clareza, a entender melhor as suas orientações e a nos sentir mais próximos dele. Neste caminho, também somos chamados a ser gratos, não apenas pelos momentos de vitória, mas também pelas dificuldades que enfrentamos. Muitas vezes, as dificuldades são o solo onde a nossa fé se fortalece. Quando enfrentamos lutas, é fácil nos sentirmos sozinhos, mas é nesses momentos que Deus se revela de maneiras poderosas. Ao olharmos para o que Ele já fez em nossas vidas e reconhecermos sua fidelidade, nosso coração se enche de gratidão, e isso nos leva a um nível mais profundo de intimidade com Ele. A espiritualidade genuína não é algo que podemos alcançar de uma vez, mas é um processo diário de buscar mais, de confiar mais e de descansar mais em Deus. Cada oração, cada meditação, cada leitura da palavra, cada ato de serviço é uma oportunidade de nos aproximarmos mais dele. É nessa busca constante que descobrimos que, na verdade, estamos sendo transformados. A cada passo dado, a cada pequeno momento de entrega, somos mais moldados à imagem de Cristo. Ao pensarmos em nossa caminhada, lembremos que não estamos sozinhos nessa jornada. Deus nos dá a comunidade, a igreja, os amigos espirituais para nos apoiar. Nós não estamos apenas correndo essa corrida por nós mesmos, mas em união com outros que buscam o mesmo objetivo, um relacionamento mais profundo com Deus e um coração mais alinhado com o seu. Juntos, podemos crescer, aprender uns com os outros e continuar a caminhada com confiança de que, no final, estaremos mais perto dele do que nunca. Assim, à medida que caminhamos, lembremos que cada parte dessa jornada tem um propósito e que, ao superarmos os desafios da rotina espiritual e buscarmos mais de Deus, estamos, na verdade, nos tornando cada vez mais quem Ele nos chamou para ser.
Cada momento de luta, cada desafio enfrentado é um degrau para um relacionamento mais profundo e uma vida mais cheia da sua presença. Seu like, sua curtida, seus comentários e sua inscrição fortalece nosso canal. Assim, o YouTube saberá que o conteúdo tem o poder de ajudar mais pessoas. Deus os abençoe. Muita paz e muita luz.